Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Tele Fábio e hoje é dia da gente descobrir se o He-Man realmente voltou com tudo ou não. Afinal de contas, pra quem cresceu vendo He-Man e os Defensores do Universo na televisão, né? Aquele monte de criança empolgada que ao ver o Defensor de Eternia levantar sua espada do poder pra se transformar e partir pra cima do esqueleto e as forças do mal, desde o primeiro anúncio, essa nova animação era mais do que esperada. Mas será que esse desenho realmente é bom? Será que não é? Hoje é dia de dar a minha simples, mas sincera opinião sobre tudo isso. Sem spoiler, obviamente. Então, se vocês querem saber se a força realmente retornou, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Mas antes da gente começar, deixa eu perguntar rapidinho. Tá chegando agora no canal ou já tá aqui um tempinho, mas ainda não teve coragem de se inscrever, né? É meio resistente a se inscrever em canais? Não tenha medo. Se inscreva aqui e badala o sininho, porque eu garanto que a gente vai viajar pro passado 2 vezes na semana. Então, meus amigos, finalmente, mas finalmente mesmo, o dia chegou. Abemos o novo desenho do He-Man chamado Masters of the Universe Revelation, ou melhor dizendo, os Mestres do Universo Salvando Eternia, já que esse foi o nome que a animação ganhou pela Netflix aqui no Brasil. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou repetir, esse vídeo não vai ter spoilers, no máximo a gente vai conversar sobre coisas, né, que já apareceram no trailer, que não são segredo nenhum, dando a minha opinião a respeito do desenho. Bom, mas vamos lá. Eu acredito que, assim como eu, vocês estavam loucos para ver a estreia desse novo desenho do He-Man, diz aí. Ainda mais com todas as informações que a gente tinha, né? E a gente estava sabendo que ela ia ser produzida pelo Kevin Smith, um cara que todo mundo sabe que é nerd de mão cheia e já tinha falado em várias oportunidades que era fã de carteirinha do Herói de Eternia. E outra que essa animação foi feita por quem? Pela Madhouse, né? A mesma que já mandou bem em várias animações, inclusive na animação do Castlevania nas 4 temporadas que foram lançadas pela Netflix. E quando o próprio Kevin Smith anunciou que Salvando Eternia seria uma continuação direta da animação clássica dos anos 80, aí, ainda resolvendo algumas pontas soltas, vou dizer, né? A galera foi à loucura de vez. Bom, e ainda veio o trailer super movimentado e ainda embalado ao som de Road of a Hero da Bonnie Tyler, uma das divas dos anos 80, e aí a galera foi ainda mais à loucura. Eu tenho a força! Só que já sabem, né? Ao mesmo tempo que vieram várias reações positivas, né? Com todos os heróis de Eternia aparecendo novamente, inclusive vários inéditos, e também com o He-Man saindo no braço com o esqueleto ao som da Bonnie Tyler, mesmo assim, ainda teve quem criticasse. E aí a galera caiu pra cima, principalmente do visual da Teela, que disseram que estava muito masculinizada. E também vieram várias teorias da conspiração do tipo que a Teela era homossexual e inclusive, né, estaria namorando com a personagem Andra, que já existia lá no passado, beleza. Então, o desenho também, né, estaria sendo produzido pela Netflix com o intuito de lacrar pra cima dos fãs antigos e das novas criancinhas que iam assistir a série. Aliás, essa palavra lacração virou moda, né? Outros diziam que o Kevin Smith odiava o personagem He-Man e por isso mesmo ele estaria tirando o protagonismo dele e passando pra Teela e os outros mestres do universo tudo de propósito. Beleza, criticar todo mundo critica, né? Afinal de contas a internet virou um centro do ódio, né? Todo mundo destila ódio de tudo, até do que não conhece. Beleza, eu aguardei para ver se o desenho realmente ia ser bom ou não, se eu ia gostar ou não. Mas e aí, será que o desenho foi bom? Será que foi ruim? Será que foi algo aí no estilo As Novas Aventuras do He-Man lá de 1990? Ou talvez tenha até superado, né, o desenho do He-Man de 2002?
Como a gente ainda não tem toda a primeira temporada disponível, né, ela não está completa, mas sim só os 5 primeiros episódios que formam um tipo de arco 1 para essa nova história, Salvando Eterna, eu vou dizer, é praticamente uma bigornada do Pernalonga na cabeça do Patolino, já que ela começa exatamente do jeitinho que a série antiga acabou. E se você pensou o mesmo que eu, sabe que a série antiga não teve um final propriamente dito. O primeiro episódio da nova animação podia muito bem ser apenas mais um episódio, igual aqueles que a gente assistiu milhares de vezes quando éramos pequenos, né? Quando éramos crianças, sempre esperando o quê? A mensagem positiva do He-Man no final. Só que como vocês já devem ter percebido nos trailers aqui, ao contrário lá dos anos 80, não tem final feliz no primeiro episódio. Pelo contrário, dá uma reviravolta muito louca, isso já tá lá nos trailers, né? E aí, olha, vou dizer, a gente começa a temer por todos os personagens, pelos bons e pelos ruins. Coisa que nunca acontecia no desenho clássico, afinal de contas, nunca ninguém nem chegava perto de morrer. E se até aqui alguém tinha dúvidas sobre Salvando Eterna ser realmente uma continuação, tudo acaba. E a gente passa a ter certeza que a gente não tá vendo um reboot ou um remake das aventuras clássicas do He-Man, mas sim um encerramento muito digno e também um novo começo. E né, vamos lá, não importa qual o último episódio do He-Man você tenha assistido, lá do He-Man clássico, né? Todos os episódios tinham um começo, meio e fim. Então, aquele último episódio que você assistiu quando era pequeno pode ser, né, exatamente esse primeiro episódio que você tá vendo agora na Netflix. Só que quando o clima da Festa Plock acaba, né, aquele climão de anos 80 acaba, a gente vê que a série tá se propondo, na verdade, em ser um episódio seguinte àquele que a gente viu lá atrás, quando a gente era criança, e mostra como a luta quase que diária e sem maiores riscos, vamos dizer, né, do homem mais poderoso do universo contra o esqueleto finalmente termina. E principalmente vem aí as consequências desse confronto. E galera, vamos dizer, né, tudo ali tá lindo demais. Tudo tem um porquê e tem vários finalmente, né? E aí a gente começa a entender o porquê que esse desenho não se chama He-Man and the Masters of the Universe, e somente Masters of the Universe Revelations, né? Mas calma aí, se você é daquele fã xiita do loirão, né, já começou a xingar, calma. Dá uma chance pro desenho, dá uma chance pro teu lado criança. Já que o He-Man segue sendo aquela linha com cerol que levava a pipa quase no outro bairro, né? E no final, depois de cortar várias pipas das outras criançadas, voltava para nossa mão. E ele jamais deixa de ser importante para a trama nesses 5 primeiros episódios. Porém, entretanto, todavia, o foco principal não tá no He-Man, e sim em todos os outros personagens, em todos os outros defensores de Eternia. Sejam eles, né, aqueles defensores do universo que sempre existiram só para dar uma mãozinha pro He-Man e vender mais brinquedos, o que era muito importante, ou aqueles que até tinham alguma certa relevância, mas no fundo, nunca nenhum deles foi bem desenvolvido. E também, né, serviu para dar holofote para os vilões. Afinal de contas, o que seriam dos heróis sem bons vilões? Diz aí. E vamos concordar, né? Quem realmente deu uma olhada aí nas 2 temporadas do He-Man lá dos anos 80, nos últimos tempos, né, com aquele olhar mais crítico, aquele olhar de adulto, sabe muito bem que o personagem tem o mesmo problema, por exemplo, do Superman. Já que ele é overpower demais e nunca deu realmente espaço para que o resto lá dos defensores do universo, né, dos mestres do universo, fossem realmente relevantes, incluindo aí, ó, vou arriscar Attila, o Corpo e o Mentor, que fora o He-Man, eram os que mais apareciam e tinham um certo protagonismo, mas mesmo assim não foram desenvolvidos do jeito que eles mereciam. E sim, a Attila quase que assume o protagonismo dessa série, e ela só não assume mesmo porque o Kevin Smith soube separar muito bem, né, um pouco do protagonismo para ela e também para o resto dos defensores do universo, sem deixar de dar importância para o He-Man que ele merecia. E é verdade sim, realmente a Attila fica indignada da vida ao descobrir que era praticamente a única pessoa em Eternia que não sabia que o He-Man e o Adam eram a mesma pessoa. Eu tô exagerando, mas foi isso aí. E sim, isso faz bastante diferença pra personagem, né? Dá uma mudança radical pra ela, mas não, ela não vira lésbica nem nada disso, não se preocupem. Não que isso fosse importar muito pro contexto da história, vamos dizer a verdade, né? Ainda assim eu vou dizer, eu achei a mudança dela realmente bem necessária pra evolução do personagem, e eu tô acreditando que a maioria da galera no final vai gostar disso, né? Parece que era necessário que ela tivesse esse protagonismo pra série toda fazer sentido. Agora que a espada se foi, sem magia, Eternia irá apodrecer e morrer, e assim como Eternia,
Assim acontece com o universo. A minha vida agora é real. Longe da magia. E agora vocês querem que eu salve a magia? E aí, enquanto a história vai mostrando a magia de Eterna desaparecendo, né, Tilo e o resto da galera do bem vão ter que ser recrutados para uma missão para impedir que isso realmente aconteça. E ó, não vou dar spoiler, mas vou dizer, o time montado para encarar o problema todo é no mínimo bem eclético e eles vão ter um desenvolvimento muito legal. Sabe aqueles personagens que você segurava na mão quando era pequeno, nem sabia o nome direito porque ele não aparecia muito no desenho, né? Ou então aparecia lá no final para ajudar o He-Man a dar uma porrada lá nos vilões do He-Man e no final, né, todo mundo colocava a mão na cintura e dava aquela risada e acabou, né? A gente nem sabia muito sobre o personagem. Ou mesmo aqueles que apareciam todo o santo episódio para ajudar de um jeito um pouco mais importante. Agora, toda essa galera tem a relevância que merece e uma profundidade, olha, muito bacana. Aliás, eu vou dizer, essa sacada de tirar o nome do He-Man do título, no final foi genial. Afinal de contas, mesmo sem o nome dele, a internet inteira continuou falando que esse seria o novo desenho do He-Man e com certeza ele é. Só que ao mesmo tempo, quando a gente está assistindo esses 5 episódios, né, e a gente nota que o nome do He-Man não tá lá no começo, na abertura, a gente meio que até agradece por isso. Bom, na verdade a gente agradece sim e vê, ou vai ver, né, no caso de quem ainda não assistiu, que é muito legal saber um pouco mais, por exemplo, sobre o Gorpo, sobre o Mentor, a Feiticeira e até mesmo o Roboto. Além, é claro, daquele monte de heróis e vilões que acompanham a gente desde pequenos e muitas vezes, olha, a gente nem se tocou que mal sabíamos sobre eles, né? Sabíamos muito pouco ou praticamente nada. E outra coisa, né? Na minha modesta opinião também, a Madhouse mandou bem demais no visual dos personagens, na animação, a trilha sonora tá incrível, olha, tá tudo muito legal. A coisa toda fica colorida quando o desenho precisa que realmente fique colorido, né? Bem anos 80, e a coisa toda fica bem sinistra, bem dark, quando isso também é necessário. E a gente tem que dizer, né, o grande mérito todo de verdade disso tudo é do Kevin Smith, já que ele encarou a criação, a produção e os roteiros dessa nova série e sabia que tinha um baita de um abacaxi na mão. Afinal de contas, ele tinha que agradar os fãs antigos, o que não é fácil, né, já que eles cresceram com o herói, e também conquistar novos fãs, o que também não é nem um pouco fácil, já que tudo nessa vida tem que se renovar para permanecer relevante. E no final das contas eu acho que conhecer bem demais o universo, né, tanto do desenho animado, das histórias em quadrinhos, dos brinquedos, foi o que ajudou o Kevin Smith. Ele simplesmente conseguiu juntar muito do que tinha de melhor em cada uma dessas mídias e trazer para esse novo desenho, deixando tudo com cara de novidade e também de revelações, fazendo jus para o nome original desse desenho. Só que é muito importante dizer também que ele conseguiu preservar muito da essência do personagem, né, do que apareceu lá 40 anos atrás e que a gente cresceu, né, vendo o herói fazer. Então isso foi muito importante para quem era fã das antigas e olha, eu me incluo nessa galera. Ah, eu vou dizer, né? É aqui que a gente quase chora, já que a mitologia do He-Man, se a gente juntar todos os desenhos que ele já teve, todas as histórias em quadrinhos, os brinquedos e tudo mais, é uma mitologia rica demais. Então, as muitas referências e até as participações especiais deixam tudo ainda mais incrível. E algumas até fazem a gente dar uns pulinhos no sofá de casa. Olha, eu vou jurar pra vocês, teve horas que eu quase levantei o braço e gritei pelos poderes de Grayskull, né? Fiquei empolgadaço demais. Mas quem acompanha o canal aqui sabe muito bem, né? Eu sou entusiasta do He-Man, eu acho que o He-Man é um personagem muito legal, sempre que eu posso eu tô falando dele aqui no canal, então eu sou até meio suspeito pra falar do personagem. Ou será que não? Afinal de contas, esse desenho foi feito para quem realmente é fã e também para quem quer conhecer os personagens. Eu acho que ele acertou em cheio nisso. Claro, ele não é 100% perfeito e nem podia ser diferente, né? Nada nesse mundo é 100% perfeito. Mas, como essa primeira temporada ainda vai ter mais uns 5 episódios e talvez, né, oremos, o desenho até tenha mais algumas temporadas, eu acho que muita água vai rolar por debaixo da ponte e algumas novas respostas vão chegar.
Já na parte da dublagem, né, eu ainda não assisti o desenho legendado, mas dá pra dizer que com nomes como o do Mark Hamill e o do Tony Todd, né, a coisa toda foi lá pra cima também. Já a dublagem nacional, olha, não tem como negar, né, muito da graça que tinha de se ver e de se ouvir na nossa língua foi embora, né, já que a gente não tem as vozes do Garcia Júnior, do Isaac Bardavid, do Orlando Drummond e vários outros monstros da dublagem que não apareceram por já terem nos deixado, né, já terem ido embora desse plano, ou por outros motivos, talvez até motivos pessoais. Mesmo assim, escutar o retorno, por exemplo, do grande Mário Jorge como Gorpo mostra o esforço da galera para agradar os fãs das antigas. Aliás, falando em agradar, apesar do Isaac Bardavid não retornar como Esqueleto, ele teve uma pequena participação especial que emocionou demais, hein? Tô dando um spoilerzinho aqui. Do resto eu vou confessar, né? Eu assisti, olha, vendo o He-Man, vendo o Esqueleto, vendo o Gato Guerreiro e imaginando as vozes deles lá dos anos 80, mas nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Nem tudo é possível de se acontecer. Até porque a maioria deles, né, já não estava mais disponível. E também dá para dizer, por exemplo, que o Guilherme Briggs se entregou de corpo e alma para emular a voz do Orlando Drummond, dublando o pacato Gato Guerreiro. E olha, mandou muito bem. O Guilherme Lopes como Esqueleto também funcionou. E olha que eu me surpreendi, né? Assim, afinal de contas, né? Vamos lá, né? Substituir o Isaac Bardavid é uma missão quase que impossível. Agora, o Glauco Marques ficou com a bucha maior, né? Ele foi tentar fazer a voz do Adam e do He-Man, quando na verdade a voz do personagem pra gente, né, pra nós brasileiros, é o próprio Garcia Júnior, ele não tem como falar o contrário, né? É o Garcia Júnior falando, já que essa sempre foi a voz dublada do herói em todas as encarnações brasileiras dele até hoje. Então, por mais que o Glauco Marques se esforce, né, e todo mundo sabe, todo mundo que é conhecedor sabe que ele é um excelente dublador, né, de desenhos animados, de animes, pô, por mais que ele tente, ali não é a voz do He-Man. Se bem que os americanos devem ter sentido o mesmo ouvindo a voz do Chris Wood, ao invés, por exemplo, da voz do John Irwin, né? E quem conhece sabe que ele só dublou a série original e todas as outras que tiveram depois, né, foram outros dubladores pro He-Man. Já aqui no Brasil, né, até o filme com o Dolph Lundgren, por exemplo, teve o Garcia Júnior como He-Man e o Bardavid como Esqueleto. Então, a gente nunca escutou outras vozes que não a dos dois para esses personagens. Mas vamos fazer o seguinte, se você já assistiu os 5 episódios, né, e eu acredito que já assistiu, comenta aqui, ó, mas sem spoiler, tá? Sem spoiler para não estragar a vida do felpudo ou da felpuda que ainda não assistiu. E se você ainda não assistiu, ó, comenta aqui como é que tá o nível de empolgação para ver esse retorno do He-Man e os mestres, ou como a gente falava, os defensores do universo. Ah, e antes que eu me esqueça, se vocês sentiram falta de algum comentário sobre a linha de brinquedos Masters of the Universe Revelation, só aguardar que daqui a alguns dias chega um vídeo só, né, um vídeo exclusivo mostrando a primeira wave da coleção em detalhes. Vai ser daquele jeitão. Pô, mas agora, ó, me dá licença que eu vou voltar lá, vou ligar a Netflix para assistir de novo, né, os 5 episódios, dessa vez legendados, para ver se eu não deixei passar nenhuma informação batida. Afinal de contas, né, Masters of the Universe Revelation ou Os Mestres do Universo Salvando a Eternia é um desenho incrível. Tá aprovado. Bom, meus amigos, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, já sabe, né? Ó, deixa aquele like felpudo e compartilha para que mais gente possa assistir, beleza? E se você tá chegando agora, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos, né? E ó, toda segunda-feira eu também tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco e mais nostálgico da podosfera, o MachineCast. Gosta de podcast? Então procura, né, em todos os agregadores que, ó, vocês vão encontrar e não vão se arrepender. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.